A paz. Espero que você esteja bem, tenha passado um bom sábado de descanso. Só deixa eu, para não derrubar aqui o aparelho da Silvia aqui, senão, tá bom? Realmente espero que você tenha descansado muito bem ontem. Dá um sorriso para mim, né? É bom sorrir, é gostoso, é legal. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 4. Amém. Essa semana nós celebramos mais um 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, o dia em que Martinho Lutero e mais um grupo de homens de Deus se levantaram para marcar a história e marcar um novo momento na igreja. E eu não vou aqui falar da reforma porque eu não tenho tanto gabarito para isso. Mas você conhece a história. O Lucas Cavaleiro já estudou isso até na escola, né? Assistiu o filme do Lutero e tal. O que é mais especial é que a reforma nasce de uma necessidade da igreja de voltar a ser igreja. Não é verdade? Ela nasce da necessidade da igreja de voltar a ser igreja, simples. E nesses dias, nós estamos estudando por uma nova reforma e pensando como eu e você, como podemos voltar a ser igreja no século 21. Aí você fala assim, mas pastor, nós não somos igreja. Nós somos igreja. Mas como então podemos, de forma mais assertiva, de forma mais impactante, fazer com que a nossa vida como igreja, fora das quatro paredes aqui, de fato seja sal e seja luz? Como fazer com que eu e você vivamos nos contextos dos quais nós fazemos parte, como luz do mundo e sal da terra? E nós sabemos que esses homens que viveram lá no século XVI, eles pagaram um preço muito alto. Num dos artigos do Estandarte, artigo do Gerson Correia, ele conta um pouquinho da história de Zwinglio. Não sei se é assim que pronuncia, mas eu pronuncio assim. E é muito interessante o artigo que diz que Zwinglio, ele luta para que o culto seja compreensível ao povo, e batalha tanto por isso. É um grande reformador e a história diz que ele é assassinado, esquartejado, queimado, e os seus restos mortais são misturados com estrume. Você deve ter lido isso lá, né? Esses homens pagaram um preço altíssimo por aquilo que eles defendiam, mas principalmente por aquilo que Deus havia colocado no coração deles, da centralidade de Cristo, de que a salvação é pela fé e é fruto da graça de Deus, e de que toda a glória seja dada a Deus, e de que somente nas Escrituras Sagradas que nós de fato podemos encontrar as respostas. Essa foi a luta desses homens. E eu pergunto para você e para mim nesta manhã, nós como igreja reformada, temos vivenciado este chamado? Quem sabe no contexto do qual nós fazemos parte, do século 21, que é bem diferente do contexto deles, nós chegamos numa zona de conforto. Porque, tá bom, nós somos igreja, já estamos aqui, mas e o nosso impacto como igreja local, como igreja aonde estamos? O seu impacto como cristão, a sua paixão por falar de Jesus para as pessoas. E nessa manhã eu queria pensar sobre isso, sobre restaurar a capacitação, restaurar aquilo que Deus já plantou no seu e no meu coração, no dia em que nos encontramos com Jesus e fomos lavados pelo Cordeiro de Deus, no dia em que eu e você
entendemos tudo aquilo que Ele fez por nós. E é interessante que, assim como no século XVI a reforma foi fruto de um momento em que a igreja precisava repensar, o texto do qual nós lemos também é um momento em que Paulo está fazendo a igreja de Corinto repensar a sua perspectiva de igreja. E se você lembrar da história da primeira carta de Paulo aos Coríntios, era uma igreja com algumas dificuldades, como eu e você nós temos também, como igreja. Haviam ali alguns grupos, havia necessidade de tratar de pecado, mas uma das questões mais fortes da igreja de Corinto eram que havia os grupos de preferência, os de Paulo e os de Apolo. E no capítulo 4, que nós vamos ler do versículo 6 em diante, nós vamos ver Paulo então levantando algumas questões e fazendo eles repensar sobre, afinal de contas, da onde vinha a razão e a motivação deles. Vamos ler o texto comigo? Primeira carta de Paulo aos Coríntios 4, versículo 6, diz: Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede, e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Vamos orar? Pai, obrigado, porque na história nós vemos homens e mulheres que definitivamente pagaram um preço altíssimo para que hoje nós estivéssemos aqui e fôssemos chamados de filhos amados. Por isso, fala conosco através da Tua palavra, porque é ela quem nos limpa e quem nos purifica. Espírito Santo, abre o nosso coração no nome de Jesus. Amém. Amém. Haviam grupos de preferência na igreja de Corinto, e eles estavam motivados para trabalhar em favor desses grupos, mas não para trabalhar para o reino. E é isso que nós precisamos repensar no século 21 hoje. O que nos motiva, o que nos move. E Paulo vai ensinar algumas lições para restaurar o verdadeiro sentido de eu e você sermos igreja. De lutarmos por aquilo que é reino de Deus e não por aquilo que é reino de um grupo. Esse é o nosso grande desafio. E o que é mais extraordinário é que Deus deixa um testemunho de homens no século XVI e nós estamos hoje no século 21 recebendo de Deus um grande desafio. Dentro desse emaranhado de possibilidades no campo religioso, convidar as pessoas e falar, viu, vamos voltar para as Escrituras e vamos ver o que Deus quer da gente. Vamos voltar para a Bíblia, vamos voltar para Jesus e ver o que Ele realmente quer e não o que você quer. E como fazer isso? Como restaurar a capacitação? Que nós temos o Espírito Santo, que o Espírito Santo, tudo isso nós sabemos.
mas como isso ser real em nós. Olhando para o texto que nós lemos. Em primeiro lugar, nós precisamos de uma renovação de mente, da mente. Nós precisamos renovar a nossa mente. Paulo está inserido num contexto de confusão, de divisão, de falsidade, de orgulho, de manipulação, de briga pelo poder. Paulo está envolvido nesse meio. E sabe o que é mais extraordinário? Paulo era um dos... Ele não era o fomentador. Mas Paulo era digamos que o referencial de um dos grupos. Paulo podia muito bem virar e dizer, olha, é isso aí, eu sou realmente o líder de vocês, me sigam. Paulo podia muito bem bater no peito e falar, eu sou tudo isso mesmo. E parece muito com o que nós vemos no século 21. Muito mesmo, cada um buscando o grupo que o agrada mais. Mas Paulo nos ensina a renovar a nossa mente. O que é mais extraordinário, ele diz assim, lá no versículo 6, diz assim, olha só. Não ultrapasseis o que está escrito. Ele diz, estas coisas, irmãos, eu apliquei a mim e a Apolo, para que, por nosso exemplo, vocês aprendam a não ultrapassar aquilo que está escrito. Uma outra possibilidade de tradução é a seguinte: não passe por cima das escrituras. Não negocie aquilo que é Bíblia, a palavra de Deus. E para que isso seja real, o pastor Daniel vai falar da Bíblia à noite. Mas para que isso seja real para mim e para você, nós precisamos renovar a nossa mente, não baseada nos padrões do mundo que nós vivemos, mas baseado no padrão de Jesus de Nazaré. Porque o seu e o meu padrão, o nosso padrão é limitado pelo pecado, mas o padrão dele é elevado. Com certeza está passando na sua cabeça o texto de Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. E quem faz esta obra é em nós, com certeza, quando voltamos para a Bíblia e quando de fato nos colocamos à disposição daquilo que Deus quer fazer. Daquilo que Deus quer fazer. Nós precisamos de ousadia para renovar a mente no mundo que nós estamos. Paulo foi ousado. Possivelmente ele não agradou aqueles que criaram o partido para ele. Paulo foi ousado. Paulo demonstrou que a mente dele não estava no mesmo patamar que a mente daqueles homens, porque Paulo havia recebido de Deus a mente de Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Diz assim, olha só. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E o que Paulo está ensinando para estes homens, que se diziam cristãos, seguidores de Paulo, é engraçado isso. O que Paulo está ensinando, então, é desenvolver a mente de Cristo. E para desenvolver a mente de Cristo, nós temos que renovar a nossa primeiro. Renovar os nossos conceitos. Renovar coisas que nós temos enraizadas no coração. E repensar não à luz do que você gosta ou não, mas à luz da palavra de Deus. Não passe por cima das Escrituras. Eu já citei aqui mais de uma vez, se eu fosse seguir alguns conselhos que meu pai me dava, possivelmente eu seria o pastor mais briguento do mundo. Porque meu pai falava assim, olha, quando você vai jogar bola, o cara te dá uma entrada, dá outra entrada mais dura nele. Era assim que ele ensinava. Mas tem que renovar a mente. Eu estou usando um exemplo bem bobo, porque existem conceitos que nós carregamos, que não passaram por Romanos 12:2. Existem conceitos que você e eu, que nós carregamos no campo da vida eclesiástica, da vida de igreja, que nós formulamos, mas não estão na Bíblia. Por isso, para que nós possamos renovar a capacitação, para que a chama arda em nosso coração, nós precisamos renovar a nossa mente, renovar a nossa forma de pensar. Eu acho muito legal isso, porque
A reforma, dizia a igreja reformada, sempre se reformando, não é esse o lema? Nós precisamos reformar a nossa mente, porque senão nós nos acomodamos com facilidade com o mundo que nós estamos. Senão nós começamos a achar que é assim mesmo, então todo mundo faz, eu também faço. Então, em primeiro lugar, renovação de mente. Em segundo lugar, o foco precisa estar no lugar certo. E o foco precisa estar em Jesus de Nazaré. Olha só. Nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora. Sofremos fome, sede e nudez. E somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos reconciliação. Reconciliação. Enquanto o foco dos irmãos de Corinto estava nos seus interesses pessoais, em saber qual partido era mais forte, em saber quem era o mais importante, o foco de Paulo era outro. E é um tanto quanto engraçado, porque eu estava estudando esse texto, e Paulo aqui, ele está sendo um tanto quanto, parece que irônico, né? Vocês sim que são bons, nós somos loucos, nós somos... Mas ele está ensinando uma grande lição para eles, que na verdade o foco deles não estava em Jesus. Na verdade o objetivo deles não estava na glória de Deus. Na verdade o foco de tudo aquilo que eles estavam vivendo ali, era feito em nome de Deus, mas não tinha nada de Deus. Tinha na verdade o que eles queriam. Tinha na verdade aquilo que eles achavam que era mais importante. Tinha na verdade aquilo que eles sentiam que era importante e fazia sentido para eles. Não tinha nada de Jesus nisso. E Paulo ensina a eles então que o foco das coisas, o objetivo, deveria estar no Mestre. E não nos partidos, e não no gosto pessoal, e não naquilo que nós muitas vezes achamos que é mais importante. Quantas vezes, irmãos e irmãs, nós focamos nos alvos equivocados? Nós focamos naquilo que não é importante. Quantas vezes nós nos baseamos em alicerces estéreis, frágeis? E Paulo está ensinando aqui a focar em Jesus. Quantas vezes nós precisamos aprender a não mudar conforme o vento? Quantos crentes muitas vezes nós vemos iludidos, por exemplo, com algumas historinhas de novela, né? Ou com aquilo que a mídia produz. Começa a achar, todo mundo faz, é normal. O foco está onde? Paulo nos ensina que o foco tem que estar em Jesus. E parece que a sua ironia naquilo que ele diz está ensinando eles, olha, vocês perderam o foco, vocês não são tudo isso. Que nós possamos olhar para as nossas vidas e ter firmeza e dizer, Deus, eu quero que o meu foco esteja em Jesus. Eu achei extraordinário o final, quando diz, quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguimos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Muitas vezes, diante de situações de desafio, com muita facilidade nós desistimos. Nós perdemos o foco, nós perdemos o eixo, nós perdemos o equilíbrio. Muitas vezes quando as tempestades arremetem contra o nosso barco, nós fazemos como os discípulos, começamos a gritar, mestre, acorda aí que o negócio vai afundar aqui, nos ajude. Aonde está o foco? Muitas vezes como Pedro, nós fazemos sim, com muita coragem, aí Senhor, eu vou até o Senhor sobre as águas. Mas quando começamos a caminhar sobre as águas, começamos a olhar para os lados e afundamos. O que Paulo está ensinando para estes homens é que o foco tem que estar em Jesus. Quantas coisas nós fazemos em nome de Deus e o foco não está em Jesus? Quantas coisas nós
vimos durante a história pessoas fazendo em nome de Deus, mas o foco não estava em Jesus. No século 21, quantos homens falam em nome de Deus, mas o foco não está em Jesus, está neles? Quantos? Eu não vou citar nomes aqui, mas eu sei que passou vários pela sua cabeça. Você já ouviu aquela frase, vou em tal lugar porque aquele irmão ora poderosamente. Mas o foco está em quem? Em quem ora ou no Cristo que faz o milagre? Eu não entendi esse negócio. Eu não vou na igreja lá da Rua 15 porque a igreja lá não tem um fervo, sabe? Um fervor quente do Espírito. É mesmo? Puxa. Então você tem que entrar numa panela de pressão, porque você quer quentura, vai para a panela de pressão, filho. Aonde está o foco? No calor ou no Cristo? Esses homens tinham partidos. Nós precisamos lembrar que o foco tem que ser sempre Jesus. Nós não podemos mudar conforme a maré. Nós não podemos seguir a multidão. Você já pensou se Paulo seguisse a multidão, se Jesus seguisse a multidão? Possivelmente nós não estaríamos aqui hoje. Possivelmente. Nós precisamos morrer para nossa falta de equilíbrio. E aí nós lembramos daquilo que diz Paulo em Gálatas. Olha só. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós precisamos voltar para esta verdade, para que o foco seja Jesus, para que o objetivo seja Jesus, para que de fato Jesus seja glorificado em nós. Para que de fato a nossa capacitação seja renovada, o foco tem que sempre ser Jesus. Se nós nos reunimos aqui, não é porque eu acho o Roberto Wagner bonito e ele está lindo de terno. Não é porque o Mário é legal ou porque o Edson é grande, não é por isso não. Se nós nos reunimos aqui é porque o foco é Jesus. E aí, Deus nos dá de presente ainda conhecer esses irmãos. Olha só, não é muita graça? Em terceiro lugar, nós precisamos submeter os nossos projetos ao propósito de Deus. Nós precisamos submeter os nossos projetos ao propósito de Deus. Eu acho extraordinário porque esse não é o primeiro relato que Paulo faz das adversidades que ele enfrentou por causa do Evangelho. Esse não é o primeiro relato que Paulo faz das muitas mudanças que a vida dele sofreu por causa do Evangelho. Ele submetia os projetos pessoais que ele tinha ao propósito de Deus, que era a pregação do Evangelho. Ele submetia os sonhos que ele tinha ao propósito de Deus, que era alcançar pessoas. Ele submetia a sua própria vontade ao propósito de Deus, que era que o Evangelho fosse pregado a todas as pessoas. A todas as pessoas. Todas mesmo. É bem diferente do que nós vemos hoje. O que nós vemos hoje é que, na verdade, as pessoas determinam que Deus submeta o propósito dele aos projetos delas. É mais ou menos assim. Deus, eu quero isso, depois eu vejo com o Senhor o que o Senhor quer de mim, qual é o propósito, mas faço o que eu quero, porque depois a gente conversa. Muitas vezes nós não submetemos os nossos projetos, os nossos planos, os nossos sonhos ao propósito eterno de Deus. Nós gostamos daquele texto de Provérbios quando a Bíblia diz assim: o coração do homem pode fazer os planos, não é? Mas a resposta certa vem da boca de Deus. E quando o que vem da boca de Deus não é o que estava no teu plano? E você tem que adequar o teu plano ao plano do Altíssimo, ao propósito do Altíssimo. E para que haja renovação em nosso coração, nós temos que submeter os nossos projetos, os nossos planos ao propósito de Deus. E pode saber, meu querido irmão e minha querida irmã, se você tiver ousadia, coragem, desprendimento para fazê-lo, você vai ver grandes coisas de Deus na tua vida.
Você vai ter grandes experiências com Deus. Você vai experimentar Deus de uma perspectiva muito especial. E isso é só nós lermos na própria palavra de Deus. Muitos homens e mulheres que abriram mão. É só lermos durante a história da própria igreja. Submeta os teus projetos. Submeta aquilo que você desenhou para a tua vida, sabe? Ao propósito de Deus. Submeta aquilo que você planejou para a tua família, para os teus filhos, ao propósito de Deus. Fale, Deus, olha, o meu plano é este. Mas se o Senhor tiver no teu plano, mudar as coisas aqui, se o seu propósito precisa que eu mude, eu me submeto. Porque Paulo mudava. Passamos fome, sede, fomos esbofeteados, não tínhamos morada, trabalhamos com as mãos, fomos injuriados e perseguidos, mas nós bendizemos. E ainda procuramos conciliação. Se você voltar um pouco os versos, você vai ver que Paulo constantemente sofria mudanças de agenda. Se você lê os escritos do apóstolo Paulo na Bíblia, você vai ver que constantemente ele mudava a agenda por causa da pregação do Evangelho. E muitas vezes nós não queremos mudar uma vírgula naquilo que nós planejamos para nós. Ah não, Deus, eu quero assim. Se o Senhor não fizer, eu não quero. Ué, mas que negócio é esse? Deus mudou não. Jesus mudava a agenda dele constantemente pelas pessoas. Lembra? Ele está descansando, chegavam as pessoas para ele curar, ele levantava e curava. Não era assim? Ele mudava a agenda o tempo todo. Quais os planos que você não quer mudar? E aí, se você tiver coragem de mudar, mude por isso. Mude com este propósito. Mude entendendo que o seu propósito, o propósito que Deus tem para a tua vida é este aqui. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Há um livro do John Piper chamado Nós Não Somos Profissionais. E nesse livro ele fala sobre a glória de Deus. E ele diz que se nós entendêssemos que fomos criados para a glória de Deus, devemos viver para a glória de Deus, e tudo que fizermos deve ser para a glória de Deus, nossa vida seria bem mais fácil. John Piper nesse livro desafia os crentes a simplesmente voltar a viver a mensagem do reino, do Evangelho. E é muito especial porque eu nunca tinha lido alguém falar tanto de glória de Deus como ele falou nesse livro. E John Piper diz no livro que nós precisamos retomar o princípio de 1 Coríntios 10:31, para que a chama do nosso coração, pela vocação que Deus nos deu, que é levarmos a mensagem do Evangelho às pessoas, arda. Para que de fato as pessoas sejam impactadas, para que de fato pessoas sejam transformadas. Porque nós não somos chamados, irmãos, para os holofotes. Você e eu, nós não somos chamados para brilhar, não. Nós não somos chamados para o reconhecimento, para o sucesso e nem para a glória. Mas nós somos chamados para proclamar Jesus. E Ele te capacitou para isso. A minha pergunta é: o seu coração arde quando você ouve que você é chamado para proclamar Jesus? Se não arde, então que nessa noite, dessa manhã, você submeta os seus projetos ao propósito de Deus. Que o seu foco seja Jesus de Nazaré. E que você possa renovar a sua mente. Renovar a sua mente. Renovar o seu coração. Renovar o seu compromisso. Que nessa manhã você possa olhar para a tua caminhada, pensando, de repente você que conhece a história da reforma muito bem, olhar para o testemunho desses homens e pensar: puxa vida, esses homens pagaram um preço altíssimo para que hoje eu estivesse aqui. E ainda que
as pessoas virem as costas para você. O mais importante é que o seu nome está escrito no livro da vida. Ainda que para o mundo você seja um reles miserável, diante de Deus você é rico. Porque é preferível ser conhecido como lixo do mundo e escória de todos, do que receber tapinha nas costas, receber elogio e não cumprir o propósito que Deus deu para mim e para você. O que Paulo quer dizer aí, nesse último verso, que eu achei muito legal, é que enquanto os partidários dele, de Apolo, estavam soberbos porque achavam que tinham o melhor líder, Paulo está ensinando a eles o seguinte: olha, vocês acham que nós somos tudo isso, mas nós somos miseráveis, nós somos lixo, nós somos escória, nós não somos nada diante de Deus. E se estamos aqui hoje, é graças à graça. É graças porque Deus um dia na cruz, Deus um dia lá no céu disse para o Filho: olha, morra por eles porque eles estão no inferno. E aí o Espírito Santo vem e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Renove o seu coração nessa manhã. Fala assim: ai pastor, nossa, mas eu não sou lixo. Não, não falei que você é lixo. Eu falei que nós somos. Mas Deus nos transformou em joias raras. Para quê? Para brilhar? Não. Para que a glória de Jesus seja refletida através de nós. Amém? Que eu e você nessa manhã possamos assumir este compromisso com Deus de restaurar a capacitação. Que eu e você nessa manhã possamos abrir os nossos olhos, voltar para a Bíblia e dizer: Deus, seja o nosso foco. Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Querido Pai, obrigado por essa manhã. E nessa manhã tão bela de domingo, que possamos vivenciar esta experiência. A experiência, Deus, de renovar a capacitação. A experiência, Deus, de focar em Jesus, de renovar a mente. A experiência de submeter os nossos projetos ao Teu projeto, ao Teu propósito. Que possamos, Deus, abrir mão de toda a glória humana. Que possamos abrir mão de toda a vaidade. Que possamos abrir mão, Pai. Convém que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Que a Tua glória seja, Deus, manifesta através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar os irmãos.